Pai, obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito por nós essa noite aqui, Pai. E por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Nesses breves minutos, Senhor, a gente está aqui para Te ouvir, Senhor. E sair daqui alimentado, renovado, restaurado, no nome santo de Jesus, Senhor. E de tudo aquilo que possa querer roubar, Senhor, a Tua palavra caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Porque estamos aqui reunidos, Senhor, no Teu nome, Pai. Cremos que é o Senhor que opera grandes maravilhas e grandes milagres. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito bom a gente estar louvando o Senhor. Vejo pessoas novas aqui, vocês se sintam muito à vontade. E o importante é você sair daqui renovado, restaurado pela presença do Senhor. Amém? Porque é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Eu posso pregar aqui 1 hora, ou posso pregar 1 minuto. Se Deus quiser falar no minuto, Ele fala. E é essa mensagem que você tem que levar no coração. Amém? É uma palavra de renovo que eu quero trazer para vocês. De transformação de vida. E é uma palavra que Deus colocou no meu coração lendo o livro de Jeremias. Que é algo que acontece na vida de todo mundo. Um sentimento de derrota. Sabe aquele sentimento que vem ao teu coração que não vai dar certo, que você perdeu? Mal que começou, já vem um sentimento que não vai dar certo, qualquer coisa. Tu está falando com alguém sobre Jesus, a fé cristã, já acha que não vai dar certo. Um sentimento de derrota, um sentimento de perda. Isso invade muitas vezes o nosso coração. Esse sentimento é algo que não é tão fácil de controlar. Né? Quando vem na nossa vida, ele invade assim, esse sentimento é terrível. Eu vi aqui no livro de Jeremias o mesmo sentimento na vida de Jeremias, que é um profeta. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que estão vivendo uma vida abundante, uma vida feliz, mas esse sentimento de insatisfação também, por não conseguir alcançar o que ela almeja, é grande. E essa pessoa não consegue ser feliz com o que tem. Não consegue ficar satisfeito com os presentes que Deus já te deu na vida. Meus irmãos, vocês já são todos abençoados. Amém? Se você está aqui, você já é abençoado. E pode ser mais abençoado ainda a partir do momento que tu adora a Deus pela vida que tu tem, pela família que tu tem, para chegar onde tu chegou. E a gente não pode permitir que certas situações, ou pessoas, ou acontecimentos te roubem esse sentimento de vitória da presença de Deus. Olha só, vamos abrir o nosso livro, o nosso manual, a Bíblia, no livro de Jeremias. Eu quero ler um texto aqui, só para vocês entenderem. Jeremias era um profeta. Eu penso que foi um dos profetas que mais sofreu na palavra de Deus. Se ele falar, o profeta é o que anuncia salvação, o profeta é o que denuncia o erro. Isso é o papel do profeta. Anuncia salvação e denuncia o erro do povo. Só que Jeremias veio anunciar, só denunciar o povo. Não veio anunciar muita salvação não, ele veio denunciar. Olha o povo de Israel, se vocês não mudarem, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai castigar. E Jeremias deu uma parte da sua vida vendo a mão de Deus tomando Israel, o povo de Israel levado preso ao cativeiro. Israel sabe. Então ele não queria isso, ele amava o seu povo, ele não queria que o povo dele sofresse assim. Mas Deus incumbiu de falar que não estava dando certo, que Deus ia pesar a mão. E ele não gostava dessa anúncio, de anunciar isso. Muita gente gosta de falar só coisa boa. É bom ouvir coisa boa. E quem fala coisa boa é bem ouvido, né? Mas falar, olha irmão, tu não faz isso que não vai dar certo, não é muito. E veja quando está bem preocupado com algum negócio e vem aquela pessoa e diz, olha, não é bem assim. A gente sempre tem que pensar de duas formas. Primeiro, tem que ver quem está falando, né? Se a pessoa tem experiência, se a pessoa viveu aquilo, pensa um pouquinho.
Mas também se é um Zé Ninguém que não entende nada, não dá muita bola também, porque tem gente que só quer puxar o tapete, né? Tem gente que tu pensa em alguma coisa, ele já pensa no que não vai dar certo. Então tem dois jeitos de pensar nessa forma, de encarar essa situação. É vendo quem está falando. Se alguém fala por causa, experiência, não custa nada ouvir, tá bom? Então Jeremias, ele estava denunciando que o povo de Israel estava vivendo em pecado, não estava vivendo da maneira certa, e estava falando que Deus ia apertar a mão. E por isso o povo não gostava muito dele. Não era um profeta muito bem quisto, ele não era popular, ele não tinha um programa de TV. O programa de TV dele não era popular, não dava audiência. A rádio que ele tinha era só de madrugada, ninguém ouvia. Então Jeremias, ele não era um cara muito quisto no povo de Israel. E nesse texto, ele se lamenta, porque ele olha os outros profetas, vê Isaías, ele olha o próprio profeta dos antigos, mais antigos que ele, como Moisés, tantos outros, que intercediam pelo povo, e Deus ouvia e agia a favor do povo. E nesse texto, se vocês forem ler depois, eu não vou ler todo o texto, Jeremias começa a orar e Deus diz assim para ele: olha, não ora não, que não tem jeito. O que eu tenho para fazer com esse povo já está marcado. Então não adianta te lamentar, não adianta ficar pedindo a Deus: ó Deus, muda, salva o meu povo. Não. Eles pecaram e se afastaram de mim. E ele traz a memória, mas e os outros? Os outros profetas oravam. Abraão orou e o Senhor interviu. Moisés orou, o Senhor interviu. Mas é que esse povo se afastou. E ele tem um desabafo aqui. E Deus responde dessa forma. E eu quero que vocês apliquem isso à sua vida. Que Jeremias estava com esse sentimento de derrota, que não adiantava mais pregar. Às vezes você pensa que não dá mais para falar de Deus para a tua família, para os teus amigos, falar de Jesus e salva para alguém que tu conhece, porque acha que ele não vai ouvir. E esse sentimento toma conta. Olha o que Deus responde para ele. Mas primeiro vamos ver. Vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, versículo 18 em diante. Eu não vou ler todo o texto, que é bem extenso, só vou ler um versículo onde ele é mais intenso falando com Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 18 em diante. Eu convido a igreja a orar isso, a ler isso em casa, a falar com Deus, leia o capítulo todo. Claro, eu sei que metade não vai ler mais, a gente não custa falar, né? O pessoal lê em casa, né? Se puder, leiam o capítulo 15, o 14, vocês vão ver a lamentação de Jeremias e por que ele estava se lamentando assim. Mas olha só, quando ele chega a esse ponto aqui. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? Ele está falando com Deus. Porque parece que a mensagem dele não toca o coração, a mensagem dele não vai ao encontro do povo. E olha o que Deus responde a ele. E o Senhor responde. Mas tem muita lamuta para frente. Mas olha só o que Deus responde. Se você voltar, eu receberei de volta. E você será meu servo de novo. Né? Será meu novo servo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta, diz a palavra. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para ele. Farei com que você seja para esse povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotar, pois eu estarei com você para proteger e salvar. Eu o livrarei das mãos do perverso e o libertarei do poder dos violentos. Eu, Senhor, falei. Isso é uma promessa de Deus para o profeta. Eu digo para vocês, e eu afirmo para vocês, nós hoje somos profetas do Senhor, amém? Porque Deus nos incumbiu de anunciar a salvação, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, o povo escolhido, para anunciar os atos poderosos de Deus. A gente está na mesma situação que ele aqui. E muitas vezes eu me sinto igual a Jeremias. Eu vou falar, o povo não ouve. A gente quer falar de Cristo, mas ninguém dá bola, acha graça. A gente fala de salvação, de vida abundante, mas ninguém quer saber.
E muitas pessoas têm muita razão porque não olham para Deus, olham com mau testemunho de muitos irmãos e muitas pessoas que no lugar de viver o Evangelho verdadeiro, vivem uma vida religiosa vazia, sem graça. E eu não culpo essas pessoas. Elas têm razão, porque existe muito lugar que no lugar de viver segundo a vontade de Deus, vive segundo a vontade do homem. E essa mensagem serve para a nossa vida. O sentimento de derrota, às vezes na pregação, na vida, invade as nossas vidas. Mas Deus deixa uma solução para nós. Deus deixa uma saída. Deus deixa um ensinamento aqui que eu queria que a gente se apropriasse como igreja do Senhor. Como verdadeiros profetas de Deus. Meu irmão, você tem que cuidar da sua família. Você tem que cuidar dos seus amigos. Você tem que cuidar de tantas coisas. Você é um profeta no seu lar. Amém? Você é um profeta no seu trabalho. Você anuncia ali uma boa vida, um bom testemunho. Mas muitas vezes não vai ser fácil. Um empresário, um cara que abre um negócio, uma pessoa que tem que ser exemplo, não é muito fácil. Mas Deus deixa um ensinamento. Quando eu fiz a pesquisa, tem muita coisa que a gente pode aprender aqui, mas eu vou tirar algumas lições para a nossa vida. Eu acho interessante a primeira parte que ele fala aqui. Se você voltar, eu o receberei de volta. No versículo 19. E você será meu. Você será meu, você será um servo novo. Será meu servo. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Por que Deus está falando isso para Jeremias? Ele não estava ali com Jeremias não estava pregando. Não, é que Jeremias começou a perder a sua convicção, o seu chamado. Ele começou a se lamentar, que ele, não quero mais saber de fé, não quero saber mais de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero saber mais nada disso. Não funciona, está dando tudo errado. Quanto mais eu vou à igreja, mais coisa dá errada na minha vida. Quanto mais eu sirvo a Deus, parece que menos coisas funcionam. E Deus está chamando Jeremias de volta. Tenha mais convicção, Jeremias. Para com isso. Em outra linguagem que eu falei, para com manha. A outra que eu vi falou bem assim, para com manha. Para de jogar palavras tolas, falar bobagem. O povo de Deus está perdendo a convicção do seu chamado profético. Nós fomos chamados para viver uma vida franca, uma vida de pregação, uma vida segundo a vontade de Deus. E a gente não pode permitir que quando as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, a gente abandone o chute balde. Né? E muita gente, quando não funciona como tu pensa, como tu deseja, como você imagina que devia ser, acha que Deus não tem mais nada a ver contigo, que Deus não cuida mais da tua vida. Pelo contrário, é aí que Deus está cuidando. Às vezes uma coisa não funciona na nossa vida porque Deus está nos protegendo de algo pior. Eu acredito nisso. Às vezes a coisa não deu certo. Eu falo por mim, eu queria comprar um terreno, depois eu queria comprar um sítio, depois não dava nada certo. Eu falava, Deus, eu não consigo vender meu apartamento no 4 para comprar um de 3. Não ia dar certo, primeiro a lógica de maluco, né? Como é que eu ia conseguir no mesmo bairro comprar um mesmo apartamento? Não dava. Aí depois comecei a orar para comprar um sítio. Aí a minha esposa começou, a gente foi ver um sítio que dava no preço, mas era num blog, era lá no fim do mundo. Aí ela olhava, não consigo me imaginar morando aqui. Aí eu fiquei pensando, imaginando eu viajando e ela ficar sozinha lá 2 semanas no mato. Não pegava o celular. A luz chegava com o frio sol. Quando acabasse a energia lá, devia acabar agora. Eu já aqui que vai ser a minha casa, que eu vou ser usado para o Senhor. Mas usado para quê? Evangelizar cabrito? Tem um monte de cabrito no mar. Eu vou ser usado aqui para evangelizar, eu vou fazer a criação de cabrito aqui. Eu sei criar cabrito, não sei o que. Eu acho tão fácil de criar cabrito, ele come tudo, viu? Peixinho bom, ele não precisa dar raça, não precisa dar nada. Solta ele pelo livro, papel, plástico, ele come tudo. E às vezes a coisa não funcionou como eu queria, mas hoje eu entendo, Deus tem um outro plano para a minha vida. Mas não é assim que eu fiquei a Deus, porque a coisa não funcionou como eu imaginava. Nós tínhamos um terreno que estava pronto, certinho para comprar. E um negócio deu tudo errado, perdia. E hoje eu entendo, foi plano do Senhor. Às vezes tu não consegue ir à frente do negócio porque Deus está impedindo, porque aquilo vai te trazer mais problemas. Tem um irmão nosso, da outra igreja, o Fred, que ele fala uma verdade que muito pouca gente entende. Ele tem uma empresa que ele diz, não vale a pena crescer muito não, porque se eu crescer muito, eu vou ter muito problema. Tá bom assim.
É igual a história do pescador. Eu acho que essa eu já contei aqui. É igual a história do pescador. Que o empresário vê o pescador e fala para ele: olha, eu vejo que o senhor acorda à tarde, vai lá, pega um peixinho, depois fica aqui na praia conversando com os amigos. Mas tá bom, pego meu peixinho, vou lá, faço meu... Tá bom, minha família sustenta, vendo peixinho e tal. Aí o empresário, visão empresarial: mas se você comprar um barco, você vai pegar mais peixe. Aí depois, ele tem mais peixe, você compra mais outro barco. Aí depois de ter 2 barcos, você vai trabalhar, você vai ter empregados, você vai ter funcionários, aí isso vai expandir, e você vai ter uma empresa de pesca. Daí o cara, E depois você ter essa empresa de pesca, você vai evoluir, vai ter um galpão de pesca. Aí depois que tiver isso tudo, você pode vir descansar. Aí o pescador: eu já estou fazendo isso. Então para que eu vou fazer mais? Tem gente que não consegue conceber isso. Tem que crescer para voltar ao mesmo lugar. Uma vez eu e o Paulinho conversando sobre a empresa que a gente tinha de prestação de serviço. A gente chegou à conclusão que a gente ganhava menos do que assalariado, mas sofria mais. Um cara com salário, o empregado, às vezes, ele é muito mais vantajoso do que o empresário. O empresário sofre, irmão. Eu adorava ser servente. Quando eu passei para pedreiro, que eu sofri. Porque se a gente chegar, fazia aquela maceira pro cara, fazia, rebotava, dava jeito. Aí quando eu montei a empresa e resolvi ser pedreiro, mas era o patrão te incomodando, era o espião te incomodando, era todo mundo te incomodando. Quando subia, o teu salário era menor do que o do servente. E eu não sabia administrar. Mas nisso tudo, irmão, Deus está cuidando da minha vida. E às vezes as coisas não funcionam para você porque Deus está cuidando. E lembra disso, você não pode esquecer o teu chamado profeta. Deus te chamou para anunciar algo poderoso, para viver debaixo da vontade de Deus. Jeremias queria chutar o balde e parar com tudo. É isso que ele estava dizendo aqui. Jeremias, para com isso, volta para mim. Irmão, quando você acha que as coisas de Deus não estão funcionando, para. É aí que é o momento de você buscar mais o Senhor. Vem à casa de Deus, um culto. Tem pessoas que estão abandonando esse momento gostoso do culto. Poxa, daqui a pouquinho a gente vai embora, mas sai alimentado para a presença de Deus. Eu valorizo muito esse momento. E vai viver a vida. Também eu não acredito em culto todo dia, né? Também tem uma coisa louca aí, quer fazer culto todo dia, toda hora. Não. Tem o seu momento com Deus, cresça com o Senhor, aprenda de Deus e volte alimentado para casa. Mas existem situações que querem roubar isso de você. E era isso que estava roubando a vida de Jeremias. Queria que ele achou que Deus tinha abandonado, que Deus não funcionava. E Deus teve que intervir e falar isso para ele. Se você voltar, eu vou te receber de volta. E você será meu servo, de novo, né? Se você disser coisas que se aproveitem, e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. Por que palavras inúteis? Sabe o que estava acontecendo aqui? Às vezes a gente, no lugar de anunciar coisas boas, o Jeremias estava começando a falar coisas que agradavam o povo. E existia profetas ali que falavam assim para o povo: olha, não vai vir perseguição não. Vai dar tudo certo na tua vida. E Jeremias começou a querer entrar pelo mesmo caminho. Vou parar de falar o que não funciona. Vou começar a falar o que funciona. E Deus, de novo, veio chamar a atenção de Jeremias: olha, para de falar coisas boas. Para de querer agradar o povo. Minha função, a função de vocês não é agradar o povo, é falar a verdade de Deus, amém? E a vida, a verdade do Senhor não é uma coisa muito lá mais agradável. Mas ela salva. Ela traz vida, ela une família, ela salva casamento, ela salva filhos e filhas. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter coragem e a gente falar: isso é pecado, isso não é legal. E Jeremias queria falar aquela coisa, aquela política da boa vizinhança. Não, Deus não vai trazer uma perseguição, mas não é aquela perseguição. É só para aquele outro povo que precisa. Não, fica tranquilo. E Deus chamou a atenção: para de falar bobagem. Denuncia realmente aquilo que eu coloquei no teu coração, aquilo que eu falei para você. Isso que a gente tem que falar, irmão. Às vezes a nossa fé está sendo abalada, aquele sentimento de derrota vem sobre a nossa vida quando nós deixamos de anunciar coisas boas. Eu gosto de Filipenses 4:8, que fala: encham a mente com tudo que é bom, perfeito, bom e agradável, por sempre. Se a gente começa a se alimentar de coisa boa, a gente vai falar coisa boa, amém?
A boca fala que o coração está cheio. Leiam coisas boas, vejam coisas boas. Às vezes a gente só vê bobagem, só fala bobagem, só anda com gente que só fala bobagem. O que é que vai sair da nossa boca? Então a gente tem que se alimentar, ler bons livros, estudar, crescer, aprender. Eu gosto de uma coisa bem darwinista, tem que evoluir. Para. Tem muito crente que não cresce. Eu lembro às vezes que metade aqui já fez faculdade, a outra metade vai fazer ainda. Amém? Tem que mudar, a gente não pode parar no tempo. Deus não nos chamou para ser. E para quê? Para que a gente possa falar coisas boas. Em Efésios, capítulo 4, capítulo 9, não sai da vossa boca nenhuma palavra torta. Na linguagem de hoje fala assim, não falem coisas que possam trazer benefício às pessoas. Falem coisas que possam edificar as pessoas. Abençoe as pessoas. Parem de amaldiçoar, falar bobagem. Falem coisas boas. Às vezes nas nossas brincadeiras a gente está deixando uma pessoa triste, desanimada, ferida, machucada. Então a Bíblia nos orienta. Falem coisas boas, coisas que edifiquem, coisas que levantem a pessoa. Não minta também, tá? Ai, como você está magro. Não é para mentir. Mas que saúde você pode falar, né? Ai, que cabelo bonito, se o cara nem penteou direito. Não, também não é mentir. Não é para fazer, não é para agradar. Mas falar palavras que realmente tragam benefício. Eu falo pela minha família. Eu sou daqui da Barra da Lagoa. De 10 palavras, metade era excomungado. Ô diabo, vou excomungar, vou ter povo. Ô político. E era assim, o tempo todo. Era muito. Já viu o povo aqui? A gente adora. O povo daqui adora. Eu falo porque eu sou daqui. Soltar um nome. Eu só falei as coisas que se podem falar no tempo. Em público. Eu me lembro do meu vizinho. Meu avô ria, que acabava de escutar. Pronto, deu. Escuta só, lá vem a sequência. Imaginem aquelas caveirinhas saindo agora aqui, né? Raios, trovões. Mas isso amaldiçoa, isso traz coisa para a família. Tem um filho, pai, não vai ser nada na vida, você vai ser o cara. Faz isso, olha, Deus não seja assim. Olha, fale com isso, tal. Mas não amaldiçoa. Não joga sobre as pessoas. Peça a Deus controle na sua língua. Viu? Eu gostei como ela colocou no Facebook, a língua toda amarrada, né? A gente tem que controlar, irmão. Porque a gente está falando coisas que não edificam. E Jeremias foi chamado a atenção por Deus para não falar coisas que amaldiçoem, que prejudiquem a pessoa. A gente deve falar coisas que edifiquem, que abençoem. E aqui ele fala isso para que ele não desanime, para que a derrota não venha sobre o seu coração. Quando a irmã falou que abriu um salão, vai para certo em nome de Jesus, vai ser usar aquele salão para abençoar muita gente. Você vai fazer a cabeça de muita gente para Jesus. Amém? É assim a gente tem que pensar. Mas não. Existem pessoas que começam a enfraquecer na fé e começam a duvidar de tudo e de tudo. Em nome de Jesus, lute contra isso. E é isso que Deus chamou a atenção de Jeremias. Olha o versículo 19, vou ler novamente. Se você disser coisas que se aproveitem, e não palavras inúteis, você será de novo o meu profeta. Ou seja, se a gente não começa a falar palavras úteis para Deus, a gente não é nada para Deus. Entenderam? Se a gente quer ser profeta para Deus, a gente tem que ter coragem de falar realmente as coisas, com bastante amor, mas falar, e tentar tirar do nosso coração situações que o mundo coloca sobre a nossa vida. Porque a sociedade impõe sobre a nossa vida um jeito de viver, a gente não precisa viver. Igual o cara que estava com um amigo dentro do carteiro, jornais, e o cara tratou ele com muita grosseria. E ele, o cara com muita educação, agradeceu, disse obrigado e saiu. O amigo dele, como é que foi tão educado aquele cara mal educado? É porque você pode sentir sobre a minha decisão, ele não pode influenciar sobre a minha atitude e meu jeito de ser. Celebrou que não tem como. Entendeu? Assim tem que ser a nossa vida, não pode deixar que os outros definam o nosso comportamento. O cara é ruim e grosso contigo, a gente tem que ser. Mal com mal dá mais mal ainda. Mal com bem dá mais equilíbrio. E olha só, esse
última parte aqui, você deve influenciar. Vou ler de novo a parte final do dizendo. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Ou seja, nós somos chamados para influenciar. Amém? Nós somos chamados para ser luz. Às vezes a gente quer ser igual. Não é. Não é que a gente é alienígena. Eu não gosto muito de expressões que a igreja usa. Vocês são do mundo. Não, a gente é de Marte. Não, a gente está aqui. Jesus falou bem claro em João 17, não peço que tire vocês do mundo, mas guarde do maligno. Não é isso que ele fala lá? Quando ele fala para guardar do maligno, não é para que as forças das trevas venham sobre a nossa vida, não. No contexto ali, diz que é para que o mal não faça parte do teu coração. Entenderam? Não é para que tu seja salvo do mal, uma coisa assim meio Jedi, não é isso. É para que você não seja mal, para que o mal não invada a sua vida. Não é isso. É isso que Deus está querendo que a gente viva, como pessoas boas. Então a gente foi chamado para influenciar o mundo, para trazer palavras que tragam bênção. E Deus confronta Jeremias para que ele seja influência, para que Jeremias possa ser bênção, para que Jeremias possa não ser influenciado pela maldade do povo, mas que ele possa ser algo seguro. E olha só como diz o texto aqui, e no hebraico é muito mais rico que isso, que eu estive pesquisando. Ele coloca aqui no versículo 20, farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. No hebraico ele traz mais uma ideia de muro, não só de proteção contra ataques, tá? Mas do muro onde as pessoas vão se proteger com você. Meu irmão, o pessoal vai olhar para ti e vai se proteger atrás de você, porque você é convicto da fé que tu tem. As pessoas querem de nós uma convicção. As pessoas desejam do povo de Deus uma certeza de por que a gente vem aqui. E é assim que você vai salvar a tua família, quando você for convicto de quem tu é. Você vai ser essa ideia, você vai ser um muro forte. Não só de proteção contra o ataque contra você, mas que você vai se colocar à frente dos ataques que estão se levantando contra a sua família, contra as coisas que você faz. Você vai ser um muro forte. Mas quando que isso acontece? Quando nós temos convicção de quem somos, a quem servimos. Amém? Nós servimos um Deus vivo e verdadeiro. Nos colocou no mundo não para fazer volume, mas para anunciar a salvação. E quando as pessoas enxergarem em nós isso, teu filho, teu pai, tua mãe, teus irmãos vão ver que isso é um muro forte. Quando a coisa aperta, eu vejo pela minha família, eles me ligam, ora para mim, vai me visitar. Quando está tudo bem, ninguém nem quer saber, ninguém passa lá em casa. Mas quando aperta, eles não ligam para a gente para orar. Porque eles enxergam na gente uma convicção, uma certeza, uma fé, e uma fé que remove montanhas. Então seja para as pessoas influentes, sem precisar fazer muita força. Mas como pode ser assim, tendo convicção de que eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, eu tenho Deus que está comigo. E as pessoas querem ver isso em você. E quando fizer isso, meu irmão, você vai ser um porto seguro para aquelas pessoas que estão em desespero, estão em angústia, estão numa situação de desespero. Ela vai enxergar uma igreja na tua vida, um porto seguro. E assim que Jeremias tem que ser para Jerusalém, um porto seguro, um muro de segurança. Enquanto ele anunciasse que Deus ia fazer o que disse que ia fazer, e Deus cumpriu aquilo, eles iam ter convicção de que Deus existia e que Deus olhava para Israel. Irmão, Deus está olhando para você, e Deus te colocou nesse mundo para ser um muro forte, algo que vai marcar realmente a vida de muita gente. Creia nisso. Vou ler de novo esse versículo. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e libertarei do poder dos violentos. Eu, Senhor, falei. Irmão, seja um porto seguro, seja um muro
muro de arrimo, muro forte, muro de pedra, não muro de uma cerca de bambu. Porque Deus quer te usar. E quando vem um desânimo sobre a tua vida, esse sentimento que não vai dar nada certo, que ninguém está te ouvindo, valorize o que Deus já te deu. Valorize aquilo que você já tem. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, fala assim: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, mas seja satisfeito com o que você tem. Porque Deus promete que eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. É o que diz a palavra. Deus não vai nos abandonar. E hoje a nossa segurança sempre está na questão financeira, não. Que apoiem Deus. Tem uma história de um cara aqui que ele reclamava muito da vida. O sonho dele era ser pobre só uma vez. Porque ser pobre todo dia estava sendo difícil. Ele queria ser pobre só uma vez, porque ele só olhava assim: Deus, por que aqueles homens têm tanto dinheiro? Por que aqueles homens ganham tanta coisa? E eu estou aqui balhando, lutando e não tenho nada. E na Bíblia está cheio de homens que falam isso também. E um amigo dele o chama a atenção: mas tu acha que não tem nada? Não tenho nada, eu sou um cara que não tenho nada. Então faz o seguinte: tu quer quanto pela tua mão? Eu corto a tua mão e levo. Não, minha mão não. Então tá, então me dá um dos teus olhos. Eu vou arrancar um olho e vou levar. Não, meu olho não. Então o dedo midinho. Não, meu dedo midinho não. Então tu valoriza. A ideia dele era simples. Poxa, nós temos uma vida. Deus nos deu muitas coisas. Mas às vezes a gente não enxerga a saúde, as bênçãos, as coisas que Deus nos deu. Claro que alguns já pensaram, mas tem alguns aí no Nordeste que cortaram o dedo para receber indenização. Não vale, tá, pessoal? Já pegaram também, o governo já pegou, já cortou, perdeu o dedo e não ganhou nada. Está preso ainda. Mas se a gente parar para pensar, Deus nos abençoou com muitas coisas. Deus nos deu muitas bênçãos. Então para de correr atrás. Bota dentro, pensa quando aquele pensamento, traga à tua memória os sentimentos que tomam conta da nossa vida. Que é aquela necessidade de querer mais, de possuir mais. Em nome de Jesus, coloca isso dentro de Deus. Porque esse sentimento começa a tomar conta do teu coração quando tu vê, tu não está mais servindo ao Senhor, está servindo a esse mundo. Claro que a gente deve ser o Senhor, já falei isso. Mas de mão dada com Deus. Lado a lado com o Senhor. Que aí a tua família vai te ver como um corpo seguro. Não a pessoa que só quer grana. Vivo. Tem gente que não está mais vivendo, não se diverte, né? Não joga futebol com os amigos. Agora a gente está pensando, está montando um grupo de futebol da igreja. O nome do nosso time é o Escutina de Pau. A gente vai ter que, o povo de Deus tem que ser um povo feliz. Ontem a gente fez um louvorzão aqui, o pessoal pulou, cantou, se jogou no chão. Não se jogou não. Mas foi muito bom. Lazer, irmãos. Lazer é importante para a vida também. Saúde. Deus te chamou para viver uma vida em abundância. Amém? Eu queria orar por todos aqui agora. E eu queria que você entendesse que às vezes as coisas não estão funcionando, não estão indo bem. Mas acredite que Deus lá na frente tem algo muito maior e muito especial para você. Confie em Deus. Às vezes as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Mas às vezes funcionam do jeito que Ele quer. Pensa na tua vida agora. Pensa no que Deus tem feito por você. Seja um pouco grato por tudo que tu já adquiriu até aqui. Seja grato. Pai, abençoa a vida de todos que estão aqui, Senhor. Derrama do teu poder sobre a vida de todo mundo que está aqui, Senhor. Que possa voltar para casa feliz e convicto que o Senhor é um Deus que colocou a cada um aqui como muro de segurança, um muro de proteção para a família, para os amigos, Senhor. Que cada um aqui é protegido pelo Senhor. Que o Senhor vem guardar a cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, Senhor. E aquele que possa estar passando por um momento de crise, um momento de luta, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Traga a tua bênção sobre essa vida, Pai. Aquele que está aqui com o filho, Pai, que de repente está orando e não consegue trazer a tua presença. Senhor, coloca no coração desse pai, dessa mãe, uma certeza que o Senhor está ao seu lado. Oh Deus, ou alguém que esteja enfermo, Pai.
Que o Senhor traga o alívio, a cura, não sei, Pai, isso depende do Senhor. Mas que essa convicção venha ao coração de todos que estão aqui. Que toda a crise financeira seja curada em nome de Jesus. Porque é um problema que invade a tua igreja, Pai, invade esse Brasil, Pai. Oh Deus, olha, Pai. Olha para cada um que está aqui, Senhor. E obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor falou a Jeremias. E o Senhor falou conosco essa noite.